Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Simone Ritter e nós estamos começando a partir de agora um novo episódio do nosso podcast 60 Mais, direto aqui da Voa Filmes, da nossa querida Ilha da Magia de Floripa. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. E para falar sobre envelhecer melhor, está aqui comigo a Rosa Maria Cancian, gaúcha, psicóloga, tem 67 anos, está dando o prazer da sua presença no nosso podcast de hoje. Rosa, prazer te ter aqui, tudo bem com você? Tudo bem, Simone, muito obrigada pelo convite também. Eu estou muito feliz de estar aqui e de poder falar um pouquinho dessa etapa da vida que nós estamos vivendo. Que nós estamos vivendo. Eu estou entrando, eu estou fresquinha. Tu é guria. Eu estou fresquinha. Rosa, você criou um projeto muito bacana que se chama Bem Envelhecer, Potencialidade de um Novo Ciclo de Vida, certo? Certo. Esse projeto que você lançou, qual é o objetivo dele? Simone, esse projeto foi criado a quatro mãos, na verdade, porque eu fiz junto com uma colega que se chama Lígia Tumolo. Nós duas somos psicólogas e nós estamos vivendo esse momento de vida. Conversando as duas, nós chegamos à conclusão de que a gente queria criar alguma coisa que pudesse dar um significado para essa etapa da vida, para esse momento de vida. E nós começamos a pensar o que seria um bem envelhecer. E aí nós criamos o Bem Envelhecer, Potencialidades de um Novo Ciclo de Vida, porque a gente acredita que todas as etapas que a gente vivencia, todos os momentos de vida que a gente passa, eles têm um aprendizado e não é diferente com 40 mais. Então, nós queríamos criar um espaço onde as pessoas pudessem falar sobre esse momento de vida. Mas não só, claro que a gente tem todo um referencial teórico, tu não pode trabalhar sem isso, com certeza. Mas nós queríamos um espaço onde as pessoas pudessem trocar ideias, trocar experiências, porque é um momento particular de vida. E alguns estão conseguindo algumas coisas, outras, e essa troca é que pode fazer toda a diferença. Então, a gente criou com esse objetivo, um espaço onde as pessoas pudessem trocar experiências neste momento de vida. 40 mais a gente colocou. Eu achei perfeito e vou retornar a esse 40 mais. Esse projeto seu, ele é presencial? Como é que ele se dá? Através de cursos, através de terapias em grupo, enfim? Primeiro que ele não é psicoterapia. Embora a gente saiba que a troca e esse vivenciar em grupo, ele tem um resultado terapêutico, ele não é psicoterapia, porque ele trabalha mais o aqui e agora com as pessoas, certo? Ele não vai entrar em alguma coisa mais profunda daquela pessoa, do seu relacionamento, das suas questões. Mas ele trata de coisas que estão acontecendo no momento, ou que aconteceram há pouco. Desculpa, eu fiquei em dúvida do que tu me... Como que é o formato desse trabalho? Através de cursos? Sim. Nós chamamos de projeto porque a gente criou um número de horas para dar o start nesse bem envelhecer. Então, são 12 horas de trabalho. São 4 encontros de 3 horas cada. Se não me engano, em junho agora terá o próximo, o segundo desse ano, é isso? Sim, nós temos datas em junho, mas nós tínhamos um em abril que acabou não fechando com o número de pessoas. Mas a gente está fazendo online. Tá? Porque nós começamos online com um grupo que tinham participantes daqui, tinham participantes de São Paulo, do interior aqui do oeste de Santa Catarina,
Então, nós achamos que o online podia contemplar todas essas pessoas e a gente optou por isso. E ele funciona bem online também. Funciona muito a bem. pandemia veio nos mostrar que muitas coisas funcionam online que a gente nem imaginava, né? Foi, Simone, e foi durante a pandemia que tanto eu quanto a Lígia nos reciclamos, porque eu trabalho com grupos a vida toda. A minha experiência maior é com desenvolvimento humano, trabalhando com dinâmica dos grupos, que a gente chama, né? Mas agora você está se especializando nos prateados. Nos prateados, mas continua sendo com grupos. E na pandemia eu descobri que era possível trabalhar com grupos, porque eu tinha muitos grupos que eu estava fazendo trabalho e que nós não tínhamos como nos encontrar presencialmente. E aí a gente viu, é possível. A gente usa a plataforma Zoom, né, para fazer, e nele também a gente consegue colocar as pessoas em subgrupos, e é possível sim, porque essa parte da troca, ela funciona muito bem. E eu, às vezes, acho que o online trouxe uma outra forma de funcionar, que às vezes ele até faz com que as pessoas se soltem um pouco mais. Potencializa o trabalho. Em algumas coisas, sim. Isso que eu ia perguntar, esse trabalho em grupo com os idosos, ele pode ser meio delicado. Às vezes a pessoa não quer abordar questões muito íntimas, mas de repente online parece que coloca uma barreira que você, né, transpõe ali. Sim. Sem muitos cuidados. Sim, assim. Eu acho que tem esse aspecto que eu descobri ao longo desse tempo que eu trabalhei, porque eu estava muito acostumada no presencial. E no presencial tem coisas que às vezes a gente se retrai justamente pelo presencial. E no online, às vezes, solta mais. Agora, claro, a gente sempre tem muito cuidado nos temas que a gente aborda, porque não é uma psicoterapia e nem é o nosso objetivo que as pessoas sejam expostas a situações onde elas não se sintam bem. Então, esse cuidado a gente tem, e na nossa experiência, isso foi muito produtivo. E, na verdade, assim, tu começasse me perguntando qual era o número de horas, e eu te disse, é isso, o projeto é isso, com as 12 horas, mas a gente tem uma abertura que se o grupo tem interesse, a gente continua. Tanto é que o primeiro grupo, nós continuamos com encontros mensais, onde a gente abordava temas de continuidade do que a gente tinha trabalhado lá nos 4 primeiros encontros, e outros que as pessoas que fazem parte do grupo escolhiam. E que faixa de idade se interessa em buscar o teu projeto? Nós tivemos a experiência só com 50 a mais. 50. Você está falando de 40 a mais. Na verdade, a gente tem que começar a cuidar da saúde física, mental e espiritual, né? Sim. Desde sempre. Desde sempre, né? Desde que a gente tenha consciência. Então, eu acho que começa, o programa aqui é 60 mais, mas eu acho que ele é importante para todos os ciclos da vida. Sim. Porque para envelhecer precisa de um planejamento, né? Sim. E a gente não fala sobre isso, a gente não aprende isso na escola, nem na faculdade, não é falado em casa. Então, eu acho que um dos propósitos desse nosso podcast é justamente a gente se planejar para ter uma maturidade mais saudável fisicamente, né? Mentalmente, espiritualmente, para a gente poder usufruir das benesses e das maravilhas da vida, né? Porque eu tenho algumas amigas, elas se dividem. Umas dizem, eu pergunto, o que é a maturidade, o que é a velhice? Eu não gosto dessa palavra, maturidade para você. O que é o envelhecer? É uma merda. Aí outras, é uma bênção. Sim. Então, cada uma tem uma visão, né? Sim. Eu acho que a velhice, com licença poética aqui, o Jorge Amado já dizia, a velhice é uma merda. Eu discordo, eu acho que ela não precisa ser. E eu acho que esse trabalho de vocês é muito importante nesse sentido, que já começa a trabalhar desde mais cedo um planejamento. E qual é o foco exatamente do trabalho? Ele seria mais da saúde mental? Sim. Ele está mais focado na saúde mental. Mas a saúde mental também depende dos outros aspectos de saúde que a gente tem que abordar. É tudo integrado, né, Rosa? Exatamente. Não tem como dissociar isso. Não tem como dissociar. E eu acho que tu traz esse aspecto assim, do planejamento. O que a gente tem como objetivo? Que as pessoas possam olhar para o seu momento de vida.
Porque cada um tem uma forma de encarar. Cada um tem uma forma. Seja a tua infância, seja a tua adolescência, seja a tua maturidade ou a tua velhice. E tu, nesses pontos de vida de cada um tem pontos que são positivos, outros que precisam ser olhados e até ressignificados. Perfeito. E eu acho que esse é o ponto. A gente, na vida, sempre tem a possibilidade de ressignificar. Não precisa ser uma droga, né? Não. A gente perde uma série de coisas com o andar da carruagem na nossa vida. As perdas, eu já vou chegar lá. Mas a gente ganha, aí é que tá, não são Simone, só perdas, não são claro. só perdas. E quando a gente identifica, porque eu acho que quando a gente fica com o olhar só para um lado da situação, a gente perde de usufruir dos outros. Porque nessa etapa da vida da maturidade, tu tem muitos ganhos. E eu acho que o ganho maior, e isso eu vivo na pele, é o fato de tu poder enxergar a vida de uma outra maneira que não é tão ansiosa, tão que precise assim de respostas tão imediatas, porque a vida vai te dando essa possibilidade de enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais tranquila. Não é que tu não tenha problemas, não é que tu não tenha, tudo isso faz parte das etapas todas, mas eu acho que a gente tem uma reserva que tu foi fazendo na vida e que tu tem que resgatar nesse momento para poder seguir e aí bem envelhecer. Rosa, você agora me remete a uma fala de Viviane Mosé, filósofa, a qual eu sou fã número 1. Ela falou justamente sobre isso, sobre as dores, sobre as perdas que vamos tendo ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória. Ela fala o seguinte: tudo hoje é enquadrado como depressão, como ansiedade, como doença. Ao invés de pensarmos que as perdas, as dores, elas são sofrimentos e eles precisam ser purgados, eles precisam ser sentidos. E não é sempre com remédio, você precisa entrar em contato com a sua dor para purgá-la, porque dor que não é purgada, ela somatiza em doença. Então é justamente isso, você me reporta essa fala da Viviane Mosé, que diz: a vida é uma batalha, estamos todos aqui nessa luta. Então, ao longo do caminho, é inexorável sofrermos perdas, né? Ou doenças, ou enfim. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente abre esse espaço para falar sobre saúde mental, espiritual, física. E esse trabalho de vocês, ele vai além, porque o mental, ele acaba contemplando o todo, né? Sim. E eu acho que é isso que tu tá trazendo, que é a questão da gente acolher a sua dor. Gente, nem tudo é doença, pelo amor de Deus, isso é uma insanidade. E eu acho que é acolher esse momento de vida com tudo que ele traz. Nem tudo é bom e nem tudo é ruim. E tudo que é bom passa e tudo que é ruim também passa. Mas eu acho que, para mim, o fundamental é a consciência sobre o momento de vida. Quando tu tem consciência sobre o momento de vida que tu estás atravessando, com as suas coisas boas ou não tão boas, tu consegue identificar, olhar e ressignificar. E nesse ressignificar é que eu acho que nós vamos tornando o dia a dia da gente, seja na etapa que for, mais ameno, com menos sofrimento e abordando aquilo que deve ser abordado. Às vezes é o físico, às vezes é o mental, às vezes é o espiritual. Para mim, esse é o momento mais... eu acho que ele é mais saboroso. Como é que você vê uma pessoa que tem religiosidade e outra que não tem? Qual é a diferença que você estabelece dentro dos seus grupos? Como é que você vê essa diferença? Daí eu não chamo de religiosidade, eu chamo de espiritualidade. Ok.
Eu chamo de espiritual, de desenvolvido espiritualmente, aquela pessoa que consegue transitar nos grupos que tenham religiões diferentes, que tenham pensamentos diferentes, que tenham um olhar para o social, que tenham um olhar para acolher pessoas que precisam de uma atenção diferenciada, seja ela com que idade for. Espiritualidade, para mim, tem a ver com essa empatia com o mundo, com o planeta, que não é só com as pessoas, às vezes é com a própria natureza. É aquela pessoa que consegue ter paz interior. Porque eu acho que a gente só consegue lidar melhor com os outros quando a gente identifica essa paz interior. E isso tem muito a ver também com... eu faço parte da Unipaz. Tu conhece a Unipaz? Claro! Aliás, pode falar um pouquinho sobre a Unipaz para a nossa audiência. Aqui de Floripa, né? Sim, a Unipaz é a Universidade da Paz, que foi criada pelo querido Pierre Weil, né, que era um psicólogo francês que adotou o Brasil. E a Unipaz, ela tem como premissa que a paz não é só ausência de guerra. A paz é tu encontrar a paz contigo mesmo, a paz com o outro e a paz com a natureza. E quando tu consegue ter esse tipo de relação, tu consegue também difundir a paz. Então, não é só guerra. Se tem guerra, nós não estamos em paz. Não, a gente pode estar em paz, independente de guerra, porque às vezes a gente não tem guerra e tem uma luta muito grande, seja interna, seja com o outro, seja com a natureza. E isso te faz te colocar num outro patamar com relação às relações que precisam ser costuradas aqui, enquanto a gente Que interessante, vive. abarca vários campos, Sim, né? sim. Você falou da natureza, meu Deus, o que está acontecendo? O homem pensa o quê? Que nós vamos beber ouro, né? Eu acho que precisa ver, eu acho que já melhorou muito, né? Essa conscientização, mas tem um caminho longo ainda a ser percorrido para a gente deixar. Eu vou aqui falar um clichê, uma coisa batida. Que mundo a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, assim, eu acho que é uma consciência que tem que começar em casa, né? Começa reciclando lixo, economizando água, enfim, Isso. Não cortando árvores. Isso. Eu acho um crime quando eu vejo uma árvore sendo abatida, né? É triste demais. Então, assim, interessante como essa abordagem é bem ampla. Bom, voltando à espiritualidade, que eu acho que tudo é uma coisa só também, é um assunto bastante assim, polêmico, isso é de foro muito pessoal, né? Cada um tem as suas crenças, mas eu penso que quando você se apega ao invisível, que seja a uma energia maior, dê o nome que quiser, a Deus, enfim, eu acho que a vida fica mais suportável, né? Você desenvolve uma esperança num amanhã melhor, num mundo tão caótico. Porque se você não se apegar a alguma coisa, você pira, né? Porque o mundo está muito louco. Eu já nem assisto mais telejornal. Se alguém vier me perguntar, não sei. Eu não assisto porque é só desgraça. E aquilo vai te contaminando, né? Eu prefiro assistir um bom filme, escutar uma música, ler um livro. Enfim, eu tenho muita coisa para ler, porque para montar esse programa aqui tem que ter repertório, né? Então eu preciso me abastecer de bastante informação e tal. Então eu evito esse tipo de notícia, porque o mundo está caótico. Então, se você não se apoia ao seu Deus interior, ou ao que quer que seja, no que quer que você acredite, se é de foro pessoal, isso é muito íntimo, isso é de cada um, né? Então eu acho que isso torna a vida mais leve, você se torna mais empático com o outro, que você estava falando justamente sobre isso. Sim. Rosa, qual é o feedback que você tem do seu grupo ali, desse seu projeto? Como é que as pessoas saem dessas 12 horas? Quem quiser visitar o nosso Instagram, por favor, Bem Envelhecer, nós temos aí, inclusive, alguns comentários das pessoas que participaram. E elas trazem isso. Foi um momento de troca, foi um momento em que eu me apropriei mais do momento de vida que eu estou vivendo.
sem que venha uma questão de dizer se é velho ou não é velho. É o momento de vida que eu estou vivendo e o que ele tem de bom e de não tão bom. Essa consciência que elas trazem, de como foi importante ouvir, porque a gente acompanhando o grupo, tu percebe o movimento das pessoas, desde o início até o final, mesmo que sejam 12 horas de trabalho. E como uma se abastece da outra, uma aprende com a outra. Essa conexão é muito rica. Essa identificação, porque a gente precisa dessa identificação do outro. Sim. Eu estou passando por isso, mas o outro também está. Então, assim, não é uma prerrogativa minha passar por tal dor. Ela é coletiva. E quando ela é purgada coletivamente, eu acho que dá um resultado tão mais... e ela é coletiva e ela é, ao mesmo tempo, individualizada. Isso que eu acho o mais interessante, porque... Cada um encontra, vive o seu momento, mas se abastece com o outro e amplia esse olhar. Rosa, o próximo eu tô dentro, tá? Já inclui meu nome. Que trabalho bacana. Isso isso é necessário. A gente precisa dessa troca, né? E uma das coisas, assim, eu acho que leva muito à depressão, principalmente na terceira idade, é a solidão. Sim. E esses grupos que você forma, muitas vezes se tornam até amigos, acredito, né? Socializam. Sim. Quer dizer, o espectro é mais amplo do que só, né, autoconhecimento, ou enfim. Sim. É você socializar novos encontros. Isso, porque assim, esse contato é fundamental nessa etapa da vida. A gente ter uma rede de amigos. Perfeito. A gente ter uma rede de pessoas, ou algumas pessoas com as quais, assim, tu pode contar, de tu não te sentir sozinha, ou só com os filhos, ou com os netos. Tu tem amizades que são pessoas que compartilham dessa vida de uma outra forma. É diferente de ser filho, de ser pai, de ser mãe, né? Então, acho que isso também é muito importante no grupo. E é o que eu digo, assim, nos grupos, eu sou apaixonada por grupo. Eu tenho especialização em dinâmica dos grupos. E quando eu fiz essa especialização, porque eu queria trabalhar com grupos, e na faculdade, mesmo na psicologia, não te preparam para trabalhar com os grupos. Assim. É na prática, né? É na prática e é no conhecimento do funcionamento dos grupos. Os grupos funcionam como um ser vivo. Eles têm o seu movimento, né? Sua sinergia. Sinergia. Então, assim, eu acho que esses grupos, quando eles trazem, podem trazer problemas, mas eles trazem sempre a solução também. É no grupo que a gente encontra também a solução. Perfeito. Porque aí tu tem a chance de ter olhares diferentes. Depois tu vai fazer o teu filtro, vamos dizer assim. O que eu quero dizer é que, assim, os grupos, eu sempre fui apaixonada pelos grupos, eu fiz a especialização em dinâmica dos grupos, porque os grupos têm vida. Eles têm vida. Então, assim, tu consegue entender melhor as relações, tu consegue entender melhor por que alguma coisa está acontecendo ou não está. Os grupos são diferentes, por mais que tu faça, por exemplo, esse nosso projeto na primeira turma, na segunda turma, nós vamos ter diferenças, porque a dinâmica deles vai ser diferente. E isso é que traz uma coisa muito boa, que é a gente poder aprender dentro do grupo. E o grupo valida determinadas coisas, ele te ajuda a validar, pelo menos. Então, tem coisas que, por exemplo, tu diz assim, mas por que eu estou tendo esse tipo de resposta em algumas coisas que eu estou fazendo? E aí tu vê dentro do grupo a tua forma de funcionar, que faz com que as pessoas também reajam a isso. Mas o próprio grupo te ajuda a entender essas coisas. Rosa, qual é a maior queixa que tu escuta desses grupos de 40, 50, 60 a mais? O que as pessoas estão mais se incomodando nessa fase da vida? Olha, eu não sei se... É que as pessoas que procuram esse tipo de coisa, elas vêm com a expectativa de poder trocar.
Então, eu não senti muita queixa. Olha que interessante. Eu não senti muita queixa. Eu senti que eu percebi, não foi nem só sentir, eu percebi pelas falas, pela forma como as pessoas se colocaram, que elas querem esse espaço para falar do momento de vida, para falar sobre as suas dúvidas, para falar sobre as suas descobertas, para falar que elas se sentem muito parecidas umas com as... Nós nos sentimos muito parecidas umas com as outras naquilo que é um momento de vida que a gente curte mais as coisas. Que a gente sabe que o tempo está cada vez mais curto, né? Você tem mais vida vivida do que tempo a ser vivido. Mas eu acho que assim, acho que dá mais valor, né? Dá mais valor. Eu percebo porque tu isso. Usufrui daquilo que tu adquiriste ao longo de toda essa caminhada. E a gente elege as brigas que quer entrar, Sim, né? Com certeza. E sabe que o tempo é tão precioso, então não, eu acho que a gente assim não perde tanto tempo com besteira, né? Eu acho maravilhoso isso. E outra apareceu muito, assim, nós tínhamos pessoas também no grupo que estavam enfrentando problemas de saúde, problemas sérios de saúde e tal, e que o grupo deu um suporte muito legal. E também foi um fórum onde ela podia falar sobre isso. Que em alguns momentos, quando tu tá fora e tu tá enfrentando algum problema sério de saúde, tu fica meio te sentindo, eu não vou falar de novo, porque é só isso que eu tô falando, o pessoal já tá cansado, alguma coisa assim. E nesse grupo, tu tem essa abertura para falar o que tu bem entender. Isso é maravilhoso, essa liberdade, né? E outra coisa, por exemplo, em 1970, a expectativa de vida era de 57 anos. Agora, nos anos de 2025, ela saltou para 77. Ou seja, são 30 anos a mais que a gente ganhou. Esses 30 anos a mais, a gente pode e deve viver melhor. Sim. Né? Não é só envelhecer, é você viver aquele momento. Sim. E eu acho que esse teu trabalho, ele é maravilhoso, porque ele te propicia também a expansão da tua consciência, que tu pode mais, que tu pode além, que tu pode dar um novo sentido. Não é, está tudo acabado, vou ficar no sofá fazendo tricô, assistindo TV. Nada contra quem faz isso, mas você pode mais. Sim. Né? Porque você pode fazer coisas interessantes. Acabar com esse estigma, né? Esse preconceito de etarismo, que palavra horrorosa, que ainda estamos no caminho, né? Sim. Mas ainda existe uma invisibilidade da terceira idade, percebo isso. Sim. E percebo na carne. Então, assim, a gente precisa se colocar. Sim. Né? E, Simone, eu acho que a palavra é escolha. Isso está na nossa mão. Porque, embora a sociedade possa te colocar num determinado local, num determinado papel, numa determinada forma de ser visto, a escolha de aceitar isso ou não está em nós. E eu vejo que assim, os momentos que a gente pode falar sobre isso faz com que tu resgate isso. A escolha está comigo. Eu ainda sou o sujeito dessa caminhada. E às vezes a gente abre mão disso. E por isso que tem coisas que são colocadas goela abaixo. Porque a gente acaba aceitando. Então eu acho que no momento que a gente escolhe que eu quero ser uma velhinha que vai fazer tricô, ok? Mas é consciente. Claro. Não é porque a sociedade diz que na minha idade eu tenho que fazer tricô. Eu vou fazer atividade física porque o meu corpo foi criado para o movimento, ele não foi criado para ficar parado. E não é porque eu tenho 67 anos que eu tenho que ficar parada e achar que o meu corpo vai responder bem. Não é assim. E eu acho que aí mostra... Eu faço pilates, né? Que é maravilhoso. Pilates. Eu amo de paixão. E o pilates me mostra a cada dia, assim, o quanto eu posso ir mais. Porque no momento que eu faço uma atividade e que eu sinto que o meu corpo responde e que eu posso ir um pouquinho mais, isso é a vida. Isso é perfeito. Não é só a musculatura, é a minha cabeça, é a minha vontade, é a minha alegria. São os hormônios que são liberados, né, ao longo desse movimento. Sim, e isso me mostra o tempo inteiro, quer dizer, eu posso ir mais.
Agora vem sempre a pergunta, eu quero? Porque se eu não quiser, não tem nada que me tire desse... Agora quando você fala eu quero, eu estava escutando um médico há pouco falando justamente sobre o movimento na terceira idade, principalmente a necessidade de musculação, caso a pessoa possa, porque precisa sempre passar por uma avaliação médica antes de qualquer atividade física, mas a musculação, principalmente das pernas, que é importantíssimo para evitar Alzheimer, enfim. Você fala de Pilates perfeito para você manter a elasticidade do corpo. Enfim, eu acho que aí não pode ter uma escolha. A gente é obrigada. Por mais que você tenha preguiça, e eu sei o que é isso, porque eu também tenho, a gente precisa se movimentar fazendo aquilo que te dá prazer. É dançando? Ok. É fazendo Pilates? Maravilhoso. Musculação, para quem gosta, enfim. Caminhadas? Excelente. Fazendo aquilo que você gosta, que te dá prazer. Se dá prazer para você sentar no sofá e fazer crochê, tricô, o que quer que seja, perfeito, não tem certo e errado. Só que nesse caso, que nem esse médico disse, você não tem escolha. Você precisa mexer seu corpo para você ter saúde na sua maturidade, na sua velhice. Sim. Agora, evidentemente que não tem regra. Porque agora é moda... Até politicamente correto não pintar o cabelo, né? Nós duas estamos na moda, só para te dizer. Só que não é por seguir moda. Para mim é muito mais prático, eu me aceito assim, eu gosto assim. Já ouvi comentários contrários, mas é uma coisa muito pessoal, eu gosto assim. Do cabelo natural, eu tô curtindo o cabelo natural. Me dá bem menos trabalho, não acho feio, acho charmoso, enfim. Tá errado? Não, tá certo. É uma forma... Se quiser pintar, pinta, não quiser, não pinta. O bom da idade... Rosa, esse assunto me empolga muito. O bom da idade é que você pode escolher, nesse caso. Não na hora de fazer exercício, não tem escolha, tá? Não tem jeito. Sim. Você pode escolher e tá tudo certo. Você tem essa liberdade, né? Você tá pouco se lixando. E, aliás, eu quero dizer uma coisa. Os outros estão um pouco se lixando pra gente também. Sim. Cada um tá na sua, sabe? Respeitando a vontade e o gosto do outro, o que o outro gosta. Então, essa liberdade, essa sabedoria, só o tempo traz. Só o tempo então, traz. tem essas benesses maravilhosas. Sim. Tá? Não querendo romantizar a velhice, por favor. Tem pessoas que envelhecem mal, mas a saúde é uma caderneta de poupança. Você tem que começar a se planejar desde cedo. E a cabeça também. Só que a cabeça, esse trabalho que você faz, né? Trabalhando com o mental das pessoas, eu acho que deve fazer uma mudança absurda na vida de cada um, não? Faz. Para algumas pessoas faz. Como tudo, né, Simone, algumas pessoas estão mais preparadas e buscam isso com mais intensidade, outras nem tanto, mas faz diferença. Porque se tu vai ver na nossa vida, qualquer coisa que tu faça e que tu tenha... essa possibilidade de pensar sobre a tua vida, de pensar sobre as tuas escolhas, isso faz com que tu te coloque de forma diferente. E esse movimento, ele nunca é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Mas o externo aqui no grupo, ele vai te ajudar a descobrir aquilo que é teu. E uma coisa curiosa que está acontecendo nos tempos que correm, Rosa, e que isso é muito, muito recente ainda, a gente vê, por exemplo, no Instagram, aquelas... A vovozinha, não é mais a vovozinha de antigamente, ela está lá toda malhada. Então, ela acaba sendo uma referência para aquela que está sentadinha lá no sofá fazendo tricô. Então, quer dizer, a nossa tecnologia, eu acho que ela abre um leque mais amplo para todos. Então, as pessoas começam... É como se fosse realmente uma rede, né? Uma puxando a outra. Porque quando você vê lá eu vi esses dias uma senhora de 98 anos dançando e colocando a perna cá em cima, fiquei até com vergonha. Disse, meu Deus, olha que gracinha. Então, assim, mudou muito e a tecnologia ajuda a divulgar também esse novo comportamento dos 60 a mais. Sim. Né?
que é possível. Que eu é acho que esse, assim, possível. é possível. Eu não preciso fazer igual a ela, mas ela, de certa forma, está me cutucando para ver o que eu quero fazer para que o meu movimento aconteça. Que eu posso ter hobbies, eu posso ter um novo Pode, sentido de vida, Pode. um novo trabalho. Eu tenho um novo trabalho. Sim. Aos 60. Aos Ou 60. seja, é possível. Não, e é a época da vida que eu acho que a gente produz mais, porque tu não tem outras preocupações e essa tranquilidade interior te dá a possibilidade de criar mais. E também Quantas pessoas que chegaram aos 60 e viraram escritores, fizeram grandes projetos Exato. a partir dos 60. Exatamente. E eu fico pensando também que muitos não estão aposentados, como é meu caso, Sim. e precisam trabalhar, porque Sim. precisam de uma renda para sobreviver. E a vida do idoso é muito cara. Uhum. A vida do idoso, muitas vezes, esse trabalho ele vem também por necessidade financeira. Né? Muitos se aposentam e querem ter outra atividade, têm um hobby, descobrem um novo sentido da vida, mas muitos precisam daquele rendimento mensal, né? Para sua sobrevivência. Tem isso também, né, Rosa? É verdade. Porque tudo fica mais caro, a gente tem mais medicações, o plano de saúde é muito mais dispara. Exatamente. As vitaminas que são necessárias, que o idoso já não, né, já precisa mais, enfim, Sim. uma alimentação mais balanceada. Sim. Bom, falando sobre isso, a gente bate tanto sobre isso, alimentação correta, mexer o esqueleto, um sono, né, apropriado, Sim. digno, enfim. A rede de amigos. Ocupar a cabeça, encontrar. Ai, mas eu não sei. Gente, tem tanta coisa pra gente fazer e muitas vezes não envolve dinheiro, não é Sim. só que envolva dinheiro. Você pode buscar, né, um novo hobby, um novo sentido na sua vida, porque isso te dá mais prazer. A gente precisa disso para acordar de manhã, né, disposto. O que eu vou fazer hoje? Tem coisas legais para fazer. É só procurar. E outra coisa, só para concluir o que eu queria dizer, Rosa, o voluntariado também. Isso que eu ia te falar. Então estamos conectados. Eu gostaria que você falasse sim. um pouco, que você também tem um trabalho, Eu né? faço um trabalho Exato. na Associação de Amigos do Hospital Universitário, onde a gente faz visitas para os pacientes internados. Então, o nosso objetivo é estar com essa pessoa que está hospitalizada, que está fragilizada, que nem sempre tem pessoas ao seu redor, porque o HU, ele atende 100% SUS, né? E tem muitas pessoas que vêm do interior, vêm de longe. Às vezes chega aqui, faz a consulta e vai ter que ser internado. Então, ele não tem esse suporte familiar e tal. E os amigos do HU, nós somos vários grupos e de religiões diferentes, assim, porque o nosso é bem ecumênico, né? É bem ecumênico, porque o grande objetivo é estar com o paciente, e isso a gente faz lá no HU. E assim como tem em outros locais, tem o Celso Ramos que tem o Caridade que tem o CEPOM que tem um trabalho lindo também com os voluntários. Lá, todos voluntários. E tem muito trabalho voluntário que não precisa necessariamente ser dentro de um hospital. Se a pessoa se vê com outro talento, eu acho que assim, nós temos talentos que não podem só esperar o passar do tempo para dizer, agora eu não tenho mais idade. Eu posso fazer um monte de coisas. Eu tenho uma amiga que faz trabalho de scrap, por exemplo. Essa é bem mais jovem que eu, mas ela faz um trabalho. Vira e mexe, ela faz trabalho e manda lá para o hospital para a gente vender, porque é uma fonte de renda para a gente também conseguir coisas lá para os pacientes que estão lá internados. Então, assim, tem N coisas. Conversar com alguém e descobrir o seu talento e a forma como quer fazer, pode ficar em casa, mas pode fazer um monte de coisas para ajudar outras pessoas que estão num momento de vida que precisam. Inclusive, Rosa, quem esteve aqui no episódio anterior foi justamente a Ana Maria Dutra, que é diretora-presidente da Associação dos Amigos do HU. Isso. E, inclusive, ela indicou seu nome e ela falou desse trabalho, né, lindo que vocês fazem lá. E é interessante também para quem está acompanhando, né, a nossa audiência que está acompanhando, que se interesse em fazer um trabalho voluntário, porque é uma coisa muito linda, né? E preenche a si e preenche ao outro, e ajuda o outro, ajuda a si.
Então, assim, a vida é um servir, né? Aqui a gente não faz nada sozinho, né? Exatamente. Então, assim, quem tiver interesse em participar desse grupo de voluntários do HU, pode entrar em contato através de que você tem um número? Eu não tenho o número aqui agora, mas é a Associação Amigos do Hospital Universitário, que fica lá na UFSC, né? Tá. E isso você tem também uma página, né? Tem uma página no Instagram. Tem uma página, tem no Face também, No Associação Face, Amigos do HU. Do HU. E quem faz, porque tem outros trabalhos que podem ser feitos sim, lá, não sim. é só visitação, né? Uhum. Mas quem tem interesse na visitação faz uma capacitação, então se inscreve, quando tem a capacitação daí faz um estágio, eu diria, entre aspas, que é acompanhado com alguém que já tem mais experiência, e depois segue fazendo todos os dias da semana nós temos grupos que fazem visita. Vamos falar então agora, antes que a gente encerre, sobre esse novo encontro que vai ser em junho. Você tem as datas aí? Os encontros do projeto Bem Envelhecer, um novo ciclo de vida, vão acontecer dias 3, 10, 17 e 24 de junho, sempre das 18h30 às 21h30, com a Rosa Cancian e também a sua colega Lígia Tumolo. A Lígia Tumolo. Esses encontros, então, serão online. Online. Maiores informações eu vou deixar aqui o Instagram, que é o Bem Envelhecer, um novo ciclo de vida. Rosa, querida, eu gostaria assim, de te agradecer imensamente, parabenizar pelo teu trabalho. Adorei ter você aqui hoje. Aliás, como todas as pessoas aqui são escolhidas a dedo para levar uma informação de qualidade, né, para os nossos 60 a mais. Muito obrigada pela tua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada também, adorei te conhecer. Foi um papo muito gostoso. Muito gostoso. Obrigada eu, Rosa. Tá? E agradeço também a você que nos acompanhou até agora no nosso 60 a mais e também ao Fernando Quaresma, da nossa equipe técnica, porque sozinho a gente não faz nada. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, comente, tá? Um grande abraço a você e muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.